Tech recebe hoje Egmont Retondin, especialista em tecnologia com vasta experiência comercial no mercado de software, incluindo desenvolvimento e expansão de negócios com base em modelo de distribuição por canais e parceiros. Com mais de 10 anos atuando em diversos setores e soluções, com passagens por startups e grandes multinacionais. Egmont é apaixonado por transformar processos de negócios que aumentem a eficiência operacional das empresas. Eu tive o prazer de ser colega de trabalho do Egmont em uma das nossas jornadas pela vida. Egmont ama o que faz e isso o diferencia de todos os demais. Carrega um brilho no olhar que transcende qualquer ambiente de trabalho. É um colega que orienta e sabe compartilhar esse imenso conhecimento que possui dentro de si. Sejam muito bem-vindos a um episódio super especial do Vamos Tech. Espero muito que você curta. Vamos com tudo! Vamos de Tech! Oi, pessoal! Estamos em mais um episódio do Vamos Tech, um podcast feito para você e por você. Dessa vez, estamos agora no Spotify e também no YouTube. Então, é super importante que você engaje com esses conteúdos tão incríveis, tão maravilhosos. Compartilhe com a galera, porque boas coisas devem ser compartilhadas. E hoje, o meu convidado é o Egmont, grande amigo, parceiro, que me ensinou tudo sobre inteligência artificial. A inteligência artificial que vocês falam aí, não param de falar. Eu peguei ele e falei, Egmont, vou levar você lá no meu podcast, porque é um cara que saca muito sobre isso, me ensinou muito, porque eu acho que quando a gente tem boas pessoas que passam pela nossa vida e compartilham com a gente missões maravilhosas, é bom, eu gosto de trazer aqui no Vamos Tech, quero te agradecer pela tua disponibilidade diante dessa agenda babadeira que você tem, viu? Obrigado, é um prazer. Que isso, será sempre um prazer e adoro compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, sempre, né? Teve muitas experiências profissionais e vários locais diferentes, vários clientes, vários mercados, então estamos aí, estamos para fazer um bate-papo. Acho que o mais interessante de tudo é fazer esse bate-papo, é sempre um prazer. Obrigada mesmo. O Egmont, gente, igual a introdução que teve aí do vídeo, né? Tem um know-how incrível com novas tecnologias. Trabalhamos juntos, né, no caminho aí dessas missões que a gente vai exercendo ao longo da vida. E eu queria muito falar com uma pessoa como ele sobre inteligência artificial. Então a gente vai partir de um princípio básico para todos nós, né? E eu falei para ele, falei, Egmont, vamos começar aqui, ó, vamos pegar na mãozinha. E vamos desse conceito do que é tão falado, o que é inteligência artificial. É um assunto polêmico, hein? Polêmica, né? Como é que a gente vai Polêmica. começar a falar disso, né? Vamos partir do princípio. Um negócio que muita gente acha que é um bicho de sete cabeças, mas está à nossa volta. Assim como o oxigênio e ar está à nossa volta e ninguém percebe, né? Tem tantas, a gente vai falar de gerações também lá na frente, mas eu acho que o conceito de ar, ele é muito antigo, tá? Aliás, tem filmes falando sobre isso, depois a gente pode até comentar. A IA de 1950, conceito de ar. Gente, quantos anos atrás? E eu tenho que lembrar, né? Eu tenho que lembrar que na minha idade, quando eu falo 1950, é antes de eu nascer. Detalhe É, importantíssimo. antes de eu nascer, então entrega a minha pouca idade. Mas de fato, a IA, como a gente conhece, como ela foi criada, ela era só um conceito, um modelo matemático. Até porque a gente tinha muita limitação tecnológica, né? A IA nada mais é do que eu vou fazer um modelo matemático. Eu vou dar um dado para para ela poder trabalhar. Se aparecer esse número, responda esse. Se aparecer essa palavra, responda aquela. Se tiver um conjunto de palavras na sequência X, eu sei que a resposta ideal vai ser aquela. Isso é IA. A gente brincava do if else, né? Se isso é aquilo. E propositalmente eu estou falando menos tecnologicamente, estou falando mais simples Sim, possível, e a ideia é essa, tá? Não vou ficar falando tecnês aqui, sim, sim. mas
Para a gente falar o que é a inteligência artificial, ela nada mais é do que uma imitação de um comportamento. Como é que eu imito o comportamento? Eu tenho que dizer para ela o que fazer quando vir tal coisa, igual a gente comentou agora. Então, ela vai imitar o comportamento do ser humano, imitar o comportamento que a gente gostaria que ela nos retornasse como feedback. Só que quando eu falo esse exemplo, parece que é muito simples, né? Mas as IAs de hoje trabalham com trilhões de vezes por segundo. Quando você joga uma frase, tudo aquilo que eu brinquei, né? Se tem esse conjunto de palavras, o que eu vou responder? Ela faz essa análise em um segundo, trilhões de vezes. Só que ela analisa uma base de dados imensurável de quantidade de dados. Então ela imita o comportamento humano na resposta, por exemplo, e nos traz informações relevantes. E a gente vai até comentar isso, né? Se ela é certa ou não, né? Que esse tem um problema hoje na IA. Mas no conceito da IA é bem simples. Imitar o comportamento. Eu quero uma resposta X com base numa quantidade de dados que eu coloquei para ela analisar. Não tem muito segredo, né? Aliás, se a gente for fazer algumas recomendações de filmes que falam sobre IA, né, no imaginário do ser humano, que é uma coisa bem antiga, que a humanidade sempre pensou em inteligência artificial, sempre pensou em um robô imitando o comportamento humano. Tem bastante filme assim. Eu lembro de um que chamava IA mesmo. Era um menino que era um robô para substituir o filho que morreu. E esse robô era para imitar o comportamento de uma criança e o filme se desenrola em volta de inteligência artificial, os conceitos, os problemas. E muito do que a gente imagina de AI é negativo, né? Quando a gente fala em filme, né? Então tem aquele filme lá, Blade Runner, para quem é da minha idade vai gostar, e quem não é um ótimo filme para falar de inteligência artificial. Tem aquele do Will Smith, Eu, Robô, Exterminador do Futuro, que é um clássico. Mas todos eles são de uma ótica pessimista da inteligência artificial, no mundo, no futuro. A gente sempre imaginou isso, né? Então esse é um pouquinho do que eu entendo de IA menos tecnologicamente, assim, como eu gostaria de passar, né? Se a gente for entrar no assunto de tokens, assunto de operações, assunto de IA generativa, eu acho que a gente entra num mundo que não vale a pena agora, acho que não é o momento a gente falar disso e não explicita bem o que é um conceito de IA. Eu acho, foi incrível você falar isso da parte dos filmes, né? Normalmente a gente joga isso lá pro final, mas é bom a gente quebrar esses roteiros e até a gente trocar essas ideias já agora, porque eu acho que tem tudo a ver. Isso fez com que a gente criasse uma cultura, que talvez fosse essa cultura do receio, do que é novo, do que dá medo, não é? Porque igual a tecnologia, desde ali da guerra, Alan Turing, enfim, né? As coisas foram se desenvolvendo e a gente sempre teve esse receio, a gente teve sempre essa questão de tipo, meu Deus, tudo que é novo é assustador, ou é bruxaria, sabe? Acho que isso vem dos primórdios. E eu acho que o cinema colaborou muito para esse nosso receio em relação à inteligência artificial, para quem não é do meio, para quem não fala de forma técnica. Não é mesmo? Eu sou um nerd de carteirinha, né? Então eu uso o filme como exemplo para tudo. E uma coisa que me chamou a atenção é que você falou de Alan Turing, né? Tem filme também sobre ele, né? Que chama Arte Jogo da da imitação, Imitação. né? E Jogo da Imitação nada mais é Jogo. também do que. Eu falei Oi? arte. Eu falei arte, é É, jogo, né? Jogo da Imitação, porque o teste de Turing foi um teste criado pelo Alan Turing para dizer que se eu conseguir me passar por um ser humano, eu passei no teste do Alan Turing, passei no teste da IA, né? Que aconteceu em algum momento com o chat, né? Lá no passado. Sim. E você falou assim, o cinema, ele trouxe uma visão pessimista, um conceito pessimista, por isso criou um medo na gente. Mas muitos dos investimentos em IA foram feitos com base em sistemas bélicos, em análise de imagem de satélites focadas para uso militar, Sim, sim. né? Muitas das coisas vieram desse também medo entre Exato. nações, É, né? Esse verdade. conceito. Então, assim, a gente tirou de lá muita coisa positiva, mas ela não foi usada tão positivamente assim. Então, talvez quando a gente fala em proteção, né? Análises preditivas para entender o futuro, o comportamento,
em uma guerra ou em uma relação entre países, mas acho que a gente tirou muita coisa boa dali, apesar de a gente sempre olhar pro lado pessimista. O ser humano sempre olha para esse lado pessimista em algum momento. E é o que vende também, né? Eu, como nerd, gosto de um filme de catástrofe. O Egmont, vamos para a parte de aplicações, né? Opa! Hoje, obviamente, se a gente for entrar num contexto, onde é que a IA está hoje? Meu Deus do céu, a gente pode ficar aqui, a gente pode fazer uns 20 episódios, ainda vai ser pouco. Mas assim, basicamente, para as pessoas que não lidam com isso no dia a dia, né? Como você, no mundo corporativo, como tantos outros profissionais, mas pessoas também que são novas, estão escolhendo agora, né, suas profissões, suas carreiras, que eu acho que é uma pauta aí que merece para os pais, para as mães, né? A gente pensar muito sobre isso. Onde é que a inteligência artificial ela tem aí reinado e tem feito realmente a diferença? Em aplicações do dia a dia, em segmentos, setores que você tem observado, isso já é um pouco mais visível, né, para todos nós. A gente tem que separar, eu acho, assim, né? Eu, eu acho uma palavra forte porque tudo que eu sei hoje foi de alguma pesquisa, de algum site que trouxe uma empresa que realmente fez um estudo significativo, né? A gente tem que separar entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Se a gente for para o mundo pessoa física, nós aqui no dia a dia, a gente sabe que a aplicação Cunhar ela está em todo lado e a gente nem vê. Na própria rede social. Como é que ela identifica que eu gosto de X ou Y assunto e ela me leva para uma bolha de relacionamento social dentro daquela rede social para assuntos que eu gosto? Como é que é feito isso? Com algoritmos de grande quantidade de dados que se eu clicar numa página X, se eu ver uma imagem Y, eu quero um retorno daquilo, uma resposta correta, em trilhões de vezes por segundo. Então isso é inteligência artificial aplicada. Então, magicamente, quando você fala quero comprar um tênis, quero assistir um filme no cinema, começa a vir um monte de propaganda para você. Poxa, como é que veio isso? Traduziu lá a sua voz, traduziu o texto, traduziu sua intenção e trouxe uma propaganda. Monetizei aquilo, né? A rede social realmente vendeu a propaganda dela, de alguém que gostaria de colocar propaganda para entregar para você, porque ela entende que aquilo é a resposta ideal que a IA trouxe para satisfazer aquele usuário. E outras coisas, aquele robô de limpeza, né? Eu não tenho, mas morro de vontade de ter um. O que ele faz? Ele analisa dados. Ele olha o sensor de movimento, ele mapeia a sua casa, ele faz a limpeza. Spotify, né? Playlist do Spotify mágica que todo mundo fala. O algoritmo do Spotify deve ser guardado a 7 chaves, né? Porque nenhuma das outras empresas de streaming conseguem tão bem, fazer tão bem quanto eles, com a inteligência artificial deles, para trazer Mora no mesmo a lugar playlist. do algoritmo do TikTok. Eles habitam o mesmo Isso, ambiente. tanto, olha só, notícia bombástica, né? Os Estados Unidos está querendo fazer com que ele saia dos Estados Unidos, aí alguém tem que comprar. Só Ah, que aí o TikTok falou, você vai comprar sim, mas não o meu algoritmo. Pode comprar o TikTok, menos o algoritmo, mas o TikTok é o algoritmo, né? Hoje dá para fazer tudo, né, com IA. Então, dá pra gente fazer imagem, som, música, faça o que você quiser, um PowerPoint. Estamos falando do mundo pessoa física, do dia a dia nosso, Alexa, né, Google Assistente, cada vez estão mais potentes, né? Para quem não usa Alexa, recomendo, porque você faz a sua lista de supermercado por voz, coloca os seus horários, sua agenda, faz muita vantagem, né, para usar isso. Depois eu quero até comentar um pouquinho experiência de outras faixas etárias, né, usando esse tipo de tecnologia, mas saindo um pouco da pessoa física, que a gente trabalha com ela o tempo todo e não sabe, mas entrando no mundo corporativo, a IA também é utilizada em larga escala. Eu vi uma reportagem na Exame dizendo que 74% das médias empresas já estão usando IA em algum momento. Mas por que isso, né? Essa reportagem da Exame cita lá uma consultoria que fez essa pesquisa. O valor da IA está cada vez mais acessível em algum momento, tanto para as pessoas quanto para as empresas. Por quê? Está melhorando o poder de processamento,
poder de hardware. Então, isso faz com que as empresas comecem a adotar, em algum momento, a IA para se tornarem mais competitivas. E a IA vai, em algum momento, se tornar essencial, porque essa empresa vai deixar de existir se ela não usar inteligência artificial. A gente precisa se tornar cada vez mais eficientes no mundo corporativo. Infelizmente, uma empresa ela nasceu para ser eficiente, para ter mais retorno de investimento. Então a IA hoje dentro do mundo corporativo ela está sendo usada para vários fins diferentes, como por exemplo analisar dados do passado, né? Eles chamam de data lake, né? Lago de dados. Uma grande quantidade de dados, igual a gente falou da IA lá no começo. Ele tem um algoritmo para analisar passado, presente, analisar o mercado, analisar uma sazonalidade, para entregar uma predição de futuro. Como é que eu, empresa, tenho que me comportar perante o mercado? Qual estratégia eu vou utilizar para se tornar mais competitivo? Eu também estou substituindo pessoas para alguns tipos de atividades. Isso é difícil falar, né? Outro A dia polêmica. a polêmica. Eu fui convidado para um round table, né? Era um meio palestra, assim. Aí uma pessoa do público falou assim: será que eu vou perder meu emprego? E assim, não tem uma resposta simples, mas eu tenho uma resposta direta. Se você não se adaptar, você vai perder seu emprego. Principalmente aquela pessoa que trabalha numa empresa que ele executa tarefas muito repetitivas, que ele executa sempre a mesma ação. Aquilo facilmente é replicável por um robô ou por uma inteligência artificial. Porque a empresa precisa fazer aquilo mais rápido, com menos pessoas, para se tornar mais eficiente. E aí é um choque para a gente falar isso, né? Cair na realidade, né? Aterrissar no mundo atual é muito difícil para a gente. Eu não nasci no mundo de tecnologia. Eu tive que me adaptar ao longo dos anos. Aí entrei no mundo de tecnologia que eu peguei gosto, né? Que eu tomei gosto por isso. E obviamente eu me atualizei muito mais rápido do que muita gente. Mas se eu fosse dar uma dica se atualizem. Veja o que tem de novidade. Entenda que se você está num ambiente que. Entenda como você está num ambiente, encaixado num ambiente, e isso pode ser feito por inteligência artificial ou não. E acho que a grande maioria das coisas podem ser. Então uma dica que eu daria se atualizem, porque o mundo corporativo está usando IA para tudo. Para ser competitivo. E aí tem um problema, né? Se todo mundo usar IA, as empresas tiverem cada vez menos pessoas. A gente está vendo aí os primeiros CIOs de IA, né? Que nada mais é do que olhar os dados da empresa, analisar futuro, analisar mercado e ele ter uma inteligência para entender para onde ele deve ir. Como é que vai ser tudo isso, né? Eu não tenho resposta. Porque as empresas vão se tornar uns organismos com inteligência artificial, todos vão ser super eficientes. E o fator humano? A gente vai ficar em casa ali recebendo salário? Ou a gente não vai ser nem empregado e não vai nem conseguir trabalhar numa empresa dessa porque ela não precisa de pessoas, né? Essa é outra É polêmica louco, aqui. né? Mas quem falou isso e foi muito, ai meu Deus do céu, todo mundo vai falar, todo episódio você fala dele. Que eu gravei essas semanas, eu também citei ele. Mas, gente, como eu sigo esses caras, é isso que eles estão falando, não tem outro assunto, entendeu? Eles só falam sobre isso. E aí o Elon Musk falou sobre isso num fórum mundial, acho que foi, há algum tempo. Acho que foi até 2022, eu acho, que ele falou sobre o salário base universal, né? E aí ele falou, olha, tem que existir um salário para que essas pessoas que talvez não tenham como se recolocar, enfim, não sei, um salário para que as pessoas possam sobreviver de alguma forma. Num mundo que vai avançar muito. E você falou uma coisa agora que a gente nem tinha discutido isso, né? Que a gente bateu um papo antes desse encontro aqui. Uma coisa que um cara já falou lá na. Já tá vendo lá na frente que é um cara que tá mega envolvido também nessa coisa toda, né? Todos os grandes pensadores, os donos de grandes empresas, quando Exato. eu falo globais, já estão com medo, né? Não, e eu lembro que quando ele disse isso, que você falou agora, foi tipo um absurdo, né? Você acha que esse cara tá louco? Onde já se viu? Como que ele fala uma coisa dessa? Todo mundo meio que se apavorou, né?
Mas não é. Aliás, eu li hoje que a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, a gente vai falar sobre isso, né? Sim, Que eu considero assim a, a, a que quebrou essa bolha da inteligência atual, né? Ela é a líder de tudo. Ela simplesmente colocou, na reportagem está claro, eles deixaram claro que muita coisa que acontece com o ChatGPT a gente não entende como. Por exemplo, eles estão buscando lá erros, resposta, como que a resposta vem, se a resposta vem certa ou não, e muito do modelo na reportagem fala bem claro. Como que eu evito algum tipo de resposta errada? Como é que eu analiso isso? Eles não sabem. Eles reconheceram que eles não sabem muita coisa que acontece dentro do ChatGPT. Aí já começa a tangibilizar, a tornar real muita coisa de problema que a gente pode ter no futuro com IA. Mas eu, Egmont, estou bem tranquilo com relação a isso. Eu acho que dá para usar no dia a dia. A nossa geração ainda vai ser uma geração que vai usar o bom da IA. Eu sim. acho que a próxima geração é que vai sofrer um pouco, porque ela vai ter que mudar o modelo de vida, ela vai ter que mudar o conceito do que é viver bem, do que é trabalhar, né? A gente saiu lá da geração dos meus pais, que faziam hora extras, que não trabalhavam 24 horas por dia, sinônimo de trabalho. Já vem a nossa geração que tem um pouco mais de equilíbrio, trabalho, vida. E a nova geração que está chegando o equilíbrio é muito mais vida do que trabalho. Trabalho é secundário. E a IA está mudando, vai mudar isso mais ainda. E a próxima geração que vier os novos vai ser um novo conceito, né? Como é que a gente nem consegue prever como é que vai ser o futuro com IA? Falando sobre essa questão, né, do toda a tua vivência, você falou dois pontos muito que a gente pode ressaltar aqui, mas de toda essa tua vivência e todo esse teu ponto de observação, né, profissional no corporativo, você acha que existe um segmento que existiu um impacto maior nessas aplicações, que você olha e fala, nossa, esse segmento aqui, ele teve que nascer de novo, ele vai ter que nascer de novo, ele vai ter que pensar de novo. Mas não no sentido negativo, não, eu tô falando real, assim, acho que mudar vidas, no propósito de mudar vidas, mudar carreiras, para as pessoas que escolherem uma profissão, se atentarem a isso, buscar saber, buscar o conhecimento. Porque a gente também tem que desmistificar um pouco essas coisas, esse preconceito também, né? Acho que o diálogo, o bate-papo aberto, assim, nos ajuda a fortalecer e também entender o que que a gente quer daqui pra frente. E se preparar, o que a gente está conversando aqui. Ia te perguntar isso, se você sente que existe uma. Tipo, não, Lê, aqui é uma coisa mais. Está um pouco mais à frente. Se isso é possível você indicar diante do teu conhecimento. E você falou também sobre investimento de IA, sobre as médias, as médias empresas, esse aumento das aplicações com inteligência artificial. Também gostaria de saber essa questão. O investimento hoje em IA, ele é acessível para todos? Excelentes perguntas, hein? Eu, corporativamente, eu acho que ainda tem um custo, mas a gente vai falar disso, né? Mas antes eu gostaria de responder a primeira pergunta. Se a gente olhar quem construía a carroça e não apostou no carro, fechou, quebrou. Se ele não se ajustou àquela nova tecnologia do automóvel, ele deixou de existir. Muitas das profissões relacionadas a isso deixaram de existir. Se a gente olhar o datilógrafo, o telefonista, que manualmente plugava, né? Para quem não conhece antigamente, a gente vê muito isso em filme, eu fisicamente ligava a sua ligação a uma segunda linha de fio telefônico manualmente por um telefonista. Deixou de existir. O atendente do WhatsApp que atende a sua ligação para marcar uma consulta, ele já está sofrendo uma mutação de mercado, com inteligências artificiais que substituem essas pessoas e trabalham 24 horas por dia. De novo, Bancos, né? Bancos também possuem muito impacto, né? eu lembro quando lançou a Bia do Bradesco, que era do Watson, né, da IBM, Sim, e foi um baque, né, para sociedade. Acho que foi um dos primeiros chats de grandes corporações para o público mesmo, né?
Sim. E qual que é o resultado disso? Assertividade, redução de pessoas, responder perguntas que antes eram respondidas por pessoas. Eu tinha que ter um call center inteiro para responder aquelas perguntas, hoje eu não tenho mais. Então, assim, isso é uma realidade, isso vai acontecer, a gente tem que se modificar. Eu não posso continuar sendo um fabricante de carroça, né? Então, eu terei que me especializar em outras áreas de negócio. E a minha dica para o dia a dia de todos nós é: pense bem a atividade que você faz hoje. Se ela é repetitiva, se ela não é cognitiva, se ela não é de gestão, se você não traz a sua ideia, a sua experiência e simplesmente você está todo dia fazendo a mesma coisa, tome cuidado. Isso em algum momento a empresa vai precisar, ela necessita ser mais eficiente. Então, ela pode em algum momento pensar, né? E aí eu vou responder a segunda pergunta, né? Ela pode em algum momento pensar em que o seu salário, com a atividade que você faz com uma IA, pode ser mais barato do que ela pagar o seu salário. Obviamente tem um aspecto social, e aí a gente entra no mundo do ESG, né? Então, se a gente olhar no aspecto humano, as empresas terão que tomar muito cuidado com o seu entorno, com a sua sociedade, o seu impacto social. E, obviamente, eles vão analisar custos e talvez ficar com uma pessoa é mais caro. Mas o impacto social que isso gera, o próprio governo tem que olhar isso, né, e dar incentivos para que se mantenha pessoas. Eu acho que isso no futuro vai acontecer, é uma discussão bem polêmica. Aí tem um custo. Ela não está acessível para todo mundo. Hoje você fala, mas vai responder, o chat GPT é de graça, eu entro lá e uso. Você está sendo o produto da OpenAI para treinar o chat GPT deles, porque se é de graça ele não vai, se ele te responder errado, o problema não é da OpenAI, mas você está treinando a OpenAI para ela poder vender para a empresa. Então ele não é de graça, tem um custo. A OpenAI paga. Você tem uma ideia? Eu fiz até uma anotação aqui, o chat GPT ele custava, vou até olhar aqui, eu baixei a reportagem. Ele cuidava a cada 1 milhão de tokens, né, pedacinhos de palavras ali que ele respondia para você, custava US$ 10 para ele. Então, se custa US$ 10 para ele, ele tem que vender a um preço que ele tenha lucro. Só que ele tem que entregar um produto bom para as empresas. Então, o ChatGPT de graça é para você usar no seu dia a dia, mas você está treinando a OpenAI ali, o ChatGPT. Mas para empresas, ele tem um custo, a empresa vai pagar por isso. Obviamente, o ChatGPT novo, que é o de Omni, né? O ChatGPT ou 4 ou, ele já reduziu em 50% esse custo. Melhorou o algoritmo, melhorou os equipamentos, os hardwares para processamento de dados, então esse custo caiu pela metade. Então aí outro assunto que vale a pena pensar. Se o custo da IA está reduzindo para o mundo corporativo, o conceito da empresa de entender se vale a pena ficar com um ser humano ou com a IA, praticamente já está respondido. A IA vai ser muito mais vantajosa e muito mais barata. Então, se a empresa não olhar para o aspecto social, a gente não tem mais pessoas nas empresas. Então, fique de olho na sua atividade. Se ela é repetitiva, não cognitiva, obviamente alguém vai fazer isso para você e não vai ser uma outra pessoa. Entra lá no chat GPT, né, no Gemini, ou Gemini lá da Microsoft, faz a pergunta, né? Minha profissão, né? Eu faço isso. Você consegue fazer ela por mim? Veja as respostas, né? A grande maioria, sim. Você sabe que eu fui numa feira, né? Quando eu fui viajar, tal, eu fui numa feira de tecnologia e era só sobre isso. E eu tinha e o impacto, é tudo isso que você está falando, esse episódio é aquela feira. Mostrava o impacto de tudo isso, a imensidão das coisas que a gente nem imagina, nos segmentos que a gente nem imagina. E tinha um robozinho mesmo, que você colocava a sua profissão e saía lá quanto por cento que aquilo ali já era automatizado. Você falou uma coisa legal, porque eu vivi isso no meu mundo comercial mesmo. Eu sei, assim, fui formado em vendas, fui formado em geração de parcerias de negócios, e eu entrei no mundo do RPA. Então, para quem não conhece, RPA é um robô que é programado para imitar o teu dia a dia.
Isso é real, tá, gente? Todas as empresas usam. As Existe. empresas precisam disso para sobreviver, senão o produto dela é mais caro no mercado. É. E a gente tem que tomar muito cuidado na hora de apresentar isso para todo um público dentro de uma empresa. Eu tô lá para entregar melhoria, entregar eficiência para aquela empresa. E eu tenho que tomar todo um cuidado quem que é o meu público dentro daquela empresa que está recebendo aquela informação. Já tive casos de pessoas que estavam dentro da própria apresentação da solução que atendia a demanda daquele cliente, atendia aquela dor, né? A palavra feia é dor, mas é aquela demanda que ele precisava naquele momento. Ela tomava assim, ela se colocava numa situação assim, eu entendi o que você está me colocando aqui, isso vai salvar a minha empresa, mas eu vou perder meu emprego. Ficava nítido na apresentação. Então, o que a gente comentou ali antes é real, eu vivi isso. E a gente sempre entregou para a decisão disso tudo para a própria empresa que está olhando para aquela melhoria. Porque hoje você não é eficiente. O brasileiro não é eficiente. Se a gente olhar as pesquisas, a gente olha a eficiência de um americano, de um europeu, em horas trabalhadas versus o que ele entrega para aquela empresa, é muito maior que no Brasil. O Brasil não é eficiente, ele demora muito para executar tarefas. Então aqui vai ser pior ainda, né? A IA vai substituir mais ainda pessoas. Então, e aí naquela época, trabalhando com tudo isso, tomei muito cuidado, né, de levar essa informação. Hoje eu já não tomo cuidado, né? Hoje estamos aqui como pessoa física para alertá-los. Mas a gente, naquela época eu tomava muito cuidado. Eu dizia, olha, você tem que ir para um lado mais cognitivo. Você vai liberar o teu time das atividades que são repetitivas e colocar o seu time em atividades mais cognitivas. Isso é bom para o ser humano. Em várias pesquisas que falam que o ser humano não gosta de fazer atividades sempre do mesmo jeito, não desafiadoras. Ele não se sente parte daquilo. A gente pode até citar muitas pesquisas que falam de taxa de solicitação de demissão de áreas que são muito repetitivas, né? Tem Sim. uma palavra no RH para isso, né? E tomaremos cuidado, né? Temos que tomar cuidado, temos que nos adaptar a esse novo mundo. Exatamente. Aí vamos falar um pouco dessas novidades, né? E o papel. Você falou bastante da OpenAI aí, para quem, enfim, acaba não ouvindo no dia a dia o que se trata, É. mas a OpenAI hoje é o grande nome, o Egmont já falou aí tudo, já disse com todas as letras, furou a bolha quando o assunto foi inteligência artificial. Sam Altman, toda a equipe aí dele. E junto com o Gemini, né? Que também tá chegando aí com o Google, depois de um tempo um pouquinho atrasadinha, galera, mas um pouquinho mais estressado, mas ChatGPT simplesmente, gente, eu acho que ele é uma coisinha bem tranquilinha perto do que a galera tá querendo que venha por aí da OpenAI principalmente, que, por exemplo, é a Sora, né, que eles divulgaram recentemente, que os designers de plantão, meus amigos editores de vídeo, produtores de conteúdo ficaram desesperados, né? Porque o dono da o dono da, assim, o CEO, né? Dono não, o CEO da OpenAI, do Sam Altman, divulgou os testes que estavam sendo feitos via X, né? Rede social, Twitter. Então isso foi uma coisa que ele jogou lá, tá? Para todo mundo ver. E ele admitiu que ele mesmo tem receio de tudo isso, que eles não vão fazer o lançamento agora porque tem toda essa questão aí de proteção do usuário, de tudo que vai ser utilizado e gerado. Então, assim, que momento, né, que a gente tá vivendo, né, Egmo? É 5.000 anos em um, assim. E assim, eu li uma reportagem, eu sempre trago reportagem porque a reportagem ela pesquisou, ela olhou uma pesquisa, ela olhou o mercado, e ela é uma formadora de opinião, né? Assim, empresas de mídia são formadoras de opinião, né? E a gente analisa várias delas. Esse mercado ele não está agora por acidente. Se a gente olhar aquisições, as grandes corporações, Apple da vida, Microsoft, Google, eles adquiriram uma quantidade enorme de empresas
que estavam incubando ainda ou já eram conhecidas em inteligência artificial. Então isso não veio por acidente. Isso não saiu magicamente lá, OpenAI e tudo não, mas isso já vem sendo planejado pelas grandes corporações há muito tempo, compraram muita tecnologia e chegamos aonde estamos, né? Mas o que faltava, e o que eu acho que eles conseguiram entregar agora na Gemini, né? Ou no chat GPT 4 Omni, que é não é 4.0, né? É 4 Omni, é que eles fizeram uma coisa multimodal. O que é isso? Até então eu só tinha um de vídeo, até então eu só tinha um de chat, até então eu tinha só um de voz. Eu falava, ela transcrevia a voz para texto e me respondia, e depois trazia a voz de volta, ou eu criava só a imagem, ou eu colocava uma imagem para ela analisar. A gente tem muita polêmica com relação à análise de imagem, né? A gente tem isso no mundo corporativo, né? Imagens de saúde, Sim. imagens de satélite. Aliás, IPTU, né? Depois eu vou comentar sobre IPTU. Tem drone agora filmando os telhados da casa e com IA ele olha se a casa tem mais construção do que antes, não está legalizada. Tem muita coisa legal, mas o que acontece agora é que ela é multimodal. Isso que chamou a atenção. Alan Turing falava, né? Se no teste ela conseguir passar por uma pessoa, né, ela vai passar no teste da IA ali, né? E agora sim, eu acho que pela primeira vez eu vejo algo assim, que eu consigo falar, que eu consigo criar um vídeo, mostrar para ela em tempo real. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma maçã. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma peça de um equipamento que é do equipamento X. O vídeo muito legal, né? Ele passa assim rodando com o celular, mostrando um ambiente, e fala, esqueci meu óculos, onde está meu óculos? Então ele gravou tudo, falou que o óculos está do lado da escrivaninha XPTO. Eu acho que agora sim a gente conseguiu juntar tudo que a gente tem e transformar numa coisa mais para o usuário final, mais natural, né? Que é o tal do multimodal. Então acho que essas duas empresas é as que conseguiram trazer esse multimodal. É até polêmico porque um dia antes do lançamento do Gemini, a ChatGPT fez também o lançamento, aquela guerra, né, para agradar os acionistas e tudo mais. A gente adora isso, quanto mais concorrência, mais tecnologia. Adoro a fofoca. Quanto mais concorrência, mais tecnologia. Mas agora sim eu me sinto à vontade para usar, sabe? Eu como pessoa. Porque antes você tem que pular para uma ferramenta que faz análise de imagem. Depois você tem que colocar um áudio, e aquele áudio vai te devolver uma informação, nem sempre são informações corretas. A Alexa mesmo, eu tenho duas Alexa aqui em casa. Elas nunca respondem 100%. A Siri da Apple eu nem uso. É horrível. Então agora Não, né? Eles foram pedir socorro para OpenAI. foi. E óbvio, melhor ainda, né? Que bom, né? Eu espero que venha alguma coisa melhor, mas o que que vai me levar? Quem chega primeiro é o que mais vai ser usado, né? Então as empresas estão usando OpenAI. A empresa que eu trabalho hoje usa OpenAI com inteligência artificial. Eu trabalho com workflow, né? O Business Process Automation. Assim, eu trabalho com automação de processo. Então eu vou dar um exemplo claro. Se chega um e-mail e tem um anexo, uma pessoa deveria ler esse e-mail, deveria olhar esse anexo e tomar uma decisão com base na regra da empresa e levar aquela informação para alguém tomar uma decisão. Gente, a gente colocou OpenAI, ChatGPT dentro da ferramenta. A ferramenta lê esse e-mail, lê esse anexo, toma aquela decisão. Isso aqui é esse assunto, tem essa intenção e no anexo tem essa informação. Isso aqui quem vai aprovar é fulano, é ciclano. Eu escrevo um prompt de comando dentro da ferramenta, tá lá, eu trabalho com isso no dia a dia. Então quem chega primeiro é o que mais é utilizado. Quem chega primeiro e da forma mais simples, obviamente, né? Vai ser o que vai dominar o mercado. Exatamente. E aí, né? Como é que faz, né? Os nossos pais, nós, né? As novas gerações, o que está por vir ainda, que é muita coisa. O que que a gente faz nesse mundo louco, né, Egmont, que tá avançando aí, né? No nosso dia a dia. É, O né, esse, embate, né, entre o velho e o novo. esse é um assunto também polêmico, né? Porque
Até então, tecnologia, para quem não nasceu com ela, é um bicho de sete cabeças, é um monstrinho, né? Sim. É um bichinho no canto da sala. E aí, o que a gente falou agora há pouco, que é o multimodal, que torna mais natural, mais próximo do ser humano, eu acho que a gente realmente vai conseguir levar inteligência artificial para essa turma que não nasceu com ela. E eu vou te dar um exemplo. Meu sogro não gosta de digitar no teclado. Não gosta de teclado, né? Desculpa. Ele tem um celular, ele não tem um computador. E ele não gosta de digitar no teclado do celular. E ele adora escutar música no YouTube. E não foi o Egmont que falou para ele clicar no botãozinho de microfone, que o microfone transcreve o que ele fala para localizar o vídeo que ele quer assistir. Foi meu sobrinho. Olha só, eu tenho uma geração antes da minha e uma depois da minha. E eu poderia ser uma coisa muito simples. Eu falava, meu sogro, clica lá nesse microfoninho aqui e fala o nome da música que você quer escutar. Meu sobrinho que ensinou. E eu não uso o microfone. Então, assim, como é que a gente vai olhar para essas três gerações, né? Eu tô no sanduíche, né? Eu tô no meio. E eu não uso, mas meu sogro usa constantemente uma tecnologia que eu deveria usar. Será que eu tô errado? Será que eu tô atrasado? Eu acho que não. Eu acho que é uma questão de quanto mais ela for fácil de usar, melhor. Né? Meu pai utiliza isso hoje. Meu pai, quando a gente começou lá, os primeiros computadores que a gente teve, posso nem falar, né? Mas faz muito tempo. Como é que eu fazia uma pesquisa no Google, né? Meu pai não sabia fazer uma pesquisa no Google. Tinha que ensinar ele no botãozinho, né? Ele chama o botãozinho de ir, né? Até hoje. Ele não digita no Enter, né? Ele digita lá no ir. E ele se deu super bem com essa tecnologia. Com o YouTube, com o Google. Mas ele não se adaptou ao novo modelo. Ele não teve contato ainda com o ChatGPT. Ninguém teve, né? Dessa geração. Acho que o máximo ali é essas ferramentas mais de massa, mais de mídia, mais de entretenimento. Eu acho que meu pai jamais vai pedir para uma IA criar um PowerPoint com esse assunto, vai entrar no chat GPT e criar um roteiro, transformar esse roteiro em PowerPoint e deixar a vida mais leve e menos repetitiva, né? Ele não vai fazer isso. E eu já vou ter que fazer, eu tenho que me adaptar, eu estou começando a me adaptar. Agora, a geração do meu sobrinho já nasceu nessa tecnologia. E aí tem um problema, meu sobrinho quase não trabalha com desktop, com máquina, igual a gente já trabalhou no dia a dia. Ele tem o computador dele, mas ele não tem nem o conceito de separar em pastas, fotos, arquivos, estrutura de documentos. Eu nasci, eu tenho que me estruturar. Recentemente eu tive um desafio. Pô, sair do Word e ir pro Google Documents ali, Google Doc. Totalmente na nuvem. Eu tive um desafio. Eu tive que me modificar. E eu tenho o conceito de pastas ainda. Então eu criei pastas no meu Google Chrome com os tipos de documentos, onde tem que ter cada coisa. E aí, há uns 3 meses atrás, eu falei, peraí, eu acho que eu posso buscar o documento simplesmente digitando ali na barra o documento. E magicamente o documento aparece com o nome que eu quero. Quer dizer, eu já não preciso mais de estrutura de pastas. Então eu tive que me adaptar. Eu não preciso de estrutura de pastas porque eu consigo achar o documento por um prompt, um search ali. Mas o meu sobrinho nem sabe disso, ele nem sabe que tem estrutura de pastas. Ele simplesmente está lá, as fotos estão lá, Funciona desse jeito, igual a ele não gente. funciona e tá tudo bem, e ele tá certo. Porque é uma coisa a menos que ele tem que cuidar para se organizar. Então a tecnologia está vindo realmente para nos ajudar a ter menos problema com organização, porque tá tudo lá do jeito que a gente quer, mais fácil. Mas eu ainda acho que existe uma grande divisão de como que a gente vai utilizar isso em cada faixa etária. E eu só acho que agora, neste momento, para encerrar esse assunto da faixa etária, eu só acho que agora, com o multimodal, vídeo, texto, som, imagem, eu acho que a gente conseguiu realmente levar a tecnologia para todo mundo de uma forma mais fácil. A gente sabe que agora eu consigo criar um professor depois da escola que pode conversar com o meu futuro filho, que realmente vai conseguir ele mostrar uma imagem na câmera, o que que é isso, né? Professor, isso é tal coisa, vamos aprender sobre isso, vamos aprender sobre aquilo. Eu acho que agora a gente está no caminho certo para realmente levar para qualquer um
facilidade. Então, para a gente já estamos aqui encerrando, porque acho que a gente falou de todos os quesitos sobre a possível substituição, né, as tendências, enfim, os segmentos que estão em alta, no sentido de mais, né, à frente na inteligência artificial. Eu queria te perguntar para essa nova geração que a gente fala, né, para essa galera aí que está por vir aí dos 20, 15 anos, na hora de escolher uma profissão, mas não no sentido da substituição, não, porque a gente já falou sobre isso, isso já é um Uhum. tópico encerrado, mas da oportunidade, né, os caminhos incríveis que se abrem. Então, assim, você que está também nesse ambiente, você que está no mundo aí da tecnologia, no mundo corporativo, nos conte o avanço aí, o que que vai precisar desses profissionais? Se existem algumas áreas aí que vão estar super em alta, como sempre, só que agora mais do que nunca, para quem quer, enfim, caminhar aí nesse mundo cheio da tecnologia. Eu respondi essa pergunta há uns 3 meses pro meu sobrinho. Ele logo tá de maior, né? Mas o que que é de maior, né? É só uma idade legal ali do governo, mas para onde eu vou? O que que eu vou fazer? E eu escutei numa palestra e eu concordo plenamente. Depois eu pesquisei o assunto, tem muita pesquisa sobre isso. Assim, o mundo de corporativo, o mundo do trabalho, assim, basicamente todas as empresas vão se tornar empresas de tecnologia. Todas. Uma construtora, uma, uma montadora de veículos, uma empresa de commodities que entrega, sei lá, alimento, semente, elas são empresas de tecnologia. Porque elas vão ter que se tornar tão eficientes que elas são empresas de tecnologia. Então, para uma pessoa que vai trabalhar nesse novo mundo, ela só tem que entender como a tecnologia funciona. Se eu consigo usar um chat GPT hoje, um prompt de comando, ou seja, eu sei o que pedir para vir a resposta correta, eu acho que essa é a análise ideal que você tem que se fazer para essa galera futura. Se você souber pedir algo corretamente no prompt do ChatGPT, faça um teste, né? Entre no ChatGPT e pede alguma coisa, quanto mais rico for aquela informação, quanto mais estruturada for aquela informação, melhor você vai se dar nesse mundo futuro. Porque você vai conseguir que a IA substitua muita coisa das tarefas chatas do seu dia a dia e você vai focar no cognitivo, você vai focar na gestão, você vai conseguir sair bem desse novo mundo de trabalho. Eu acho que nós seremos bons contadores de história e bons fazedores de perguntas nos prompts de comando dessas ferramentas. E quando eu falo prompt, eu não falo só escrever, né? Agora por voz, por vídeo. Como é que eu pergunto corretamente? Como é que é a minha historinha que eu vou contar para que aquela informação que eu gostaria vier da forma correta? Para mim é isso, obviamente. Olhando para todo o mercado, observando a informação do mercado, acho que para mim é isso. Bons fazedores de perguntas vão ser bons profissionais. Isso aí. Eu espero sinceramente que eu esteja numa praia com o mundo offline, com aposentadoria já, e vocês que lutem. Boa sorte. Aliás, né? Essa nova geração ela tá muito mais focada em qualidade de vida. É, Então, se você olhar o Elon Musk, né? Falando que a gente vai ter que ter um salário base no futuro, que a IA vai fazer tudo por nós. Tá caminhando do que essa nova geração quer, né? Menos nossa, trabalho, demais. bastante inteligência artificial trabalhando para ela e ela ganhando salarinho na praia. Então, eu acho que esse é o futuro. Mas para chegar lá, gente, tem muito chão, né? Muito chão, muito chão. Porque Tem tem muito N chão. questões, né? Questões Muito. sociais, culturais, políticas, ixi, muita coisa. E esse assunto dá umas 4 horas de conversa, né? Se a gente ia começar Tá, a entender tudo dá isso. muito. É, Guimão, pra gente já ir encerrando aqui pra eu te liberar, porque eu sei que o teu horário aí é apertado, essa tua Vamos lá. agenda. Uma dica de livro, que eu acho que você comentou comigo que você tem uma dica de livro. Então compartilhe. Tem 2 livros, né? Ah, Um que deles está ótimo. aqui na minha cabeceira. Comece pelo porquê. Deixa eu pegar ele aqui, acho que é interessante. O outro eu emprestei, e aí, mas eu vou falar o nome, ó. Esse livro é muito bom, gente. Né? Leiam bastante, mas eu acho que o livro principal que eu gostaria que mudou minha carreira, mudou minha forma de atuar, chama Essencialismo. Já ouvi falar. Muito bom. Né? A capinha dele tem
Eu vou colocar aqui na edição para o É, pessoal ver. coloca aí na edição aí na capinha. Ah, que legal, né? Primeira vez eu posso falar, olhem aqui, né? É, Vou te dar trabalho, porque você vai ter que colocar a capinha aqui em cima. Essencialismo é um livro isso não. que, assim, tem que saber falar não hoje no mundo, né? A gente está tão sobrecarregado de informação, de pedido de solicitação no trabalho, na vida. A gente não tem a IA 100% para nós, para organizar tudo isso, então a gente tem que saber falar não. O essencialismo te leva para um caminho e para o objetivo que você precisa. Marque o seu objetivo. Coloque ele numa seta. Esse é o caminho que eu tenho que ir. O resto do que você tem que fazer, ele é secundário. E se isso está atrapalhando o seu principal objetivo, é isso muito que o livro fala. Isso está me ajudando bastante no meu dia a dia. Gente, então vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Deixem seus questionamentos, depois a gente dá um jeito, eu mando pro Egmont, sei lá. Que eu acho que esse Tudo aí. episódio vai dar o que falar, galera. Vai dar o que falar, vai abrir a cabeça de muita gente. Eu tenho certeza que muita gente vai vir falar comigo sobre isso, sobre esse episódio. Era algo que eu queria trazer muito pro Vamos Tech, muito desde a primeira temporada. E eu agradeço imensamente a generosidade do Egmont de aceitar, parar o tempo dele. Sei que ele é um cara que trabalha pra caramba, muito, muito dedicado no que faz e é incrível. Quero te agradecer muito, pela tua participação, muito sucesso, muita luz e menos inteligência artificial no seu dia off. É. Ou muita inteligência trabalhando por mim para que eu possa ter um dia mais tranquilo, né? Isso é É, porque bom, ela não isso é vai deixar de bom. existir. Ela já está economicamente incrustada no mundo, né? É, Então, assim, obrigado pelo convite. Adorei isso aqui, esse projeto que você faz, nossa, é fantástico, fantástico. Recomendo para todo mundo. Tô, verdade, muito à vontade aqui para a gente fazer esse bate-papo e muito feliz com tudo que a gente pode falar um pouquinho e talvez tocar um pouquinho as pessoas, né? Tudo que a gente fala aqui tá ali, né? Tá no site, tá na pesquisa, tá acontecendo, gente. Não é nem. É a opinião que a gente formou, é uma opinião que eu formei com base no que está acontecendo no mercado, com base que as pesquisas estão olhando para o mercado. Então, assim, gente, adorei falar sobre isso. Eu acho que esse é um assunto que a gente vai ter que falar muito, né? Principalmente na nossa geração. isso aí. Quero agradecer muito você que ficou até o final desse episódio e sempre lembrar o quanto que é importante para esse projeto o seu incentivo, porque eu realmente dependo dele. E é tão bom a gente compartilhar coisas boas na vida, conhecimento, abrir a cabeça para novas informações. Esse foi um episódio tão incrível, mas também quero te lembrar que tem tantos outros aí muito incríveis também. E eu super que quero que você olhe, fique aí, navegue. Essa é a segunda temporada do Vamos Tech. Tem a primeira temporada completa, tem alguns vídeos já disponíveis da primeira temporada no YouTube e agora você também pode, enfim, engajar aí com qualquer um deles. Muitíssimo obrigada e a gente se vê na próxima. Obrigada, Egmont. Obrigado a você pelo convite e a todos que estão nos assistindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.